Irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos gratos ao nosso Deus, porque Ele, em sua infinita graça e misericórdia, nos concede mais uma oportunidade de estarmos neste templo e de assim podermos adorá-lo na beleza da sua santidade e compartilharmos, desfrutarmos daquilo que Ele tem para nossas vidas, através de sua palavra nesta noite. Eu quero bendizer a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã que está no templo nesta noite, bendizer a Deus pela vida de cada um daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Que a graça do Senhor, de fato, seja renovada sobre cada uma de nossas vidas na noite de hoje. Muitos são os embates, muitos são os desafios, mas o Senhor está no controle. Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias mais uma vez no texto de Hebreus. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Está escrito assim, irmãos: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém, irmãos? Amados, a carta aos Hebreus, ela é uma carta cuja autoria da sua escrita, ela é desconhecida. Alguns estudiosos vão atribuir a carta aos Hebreus ao apóstolo Paulo. Outros vão dizer que ela foi escrita por alguém muito próximo, muito chegado a ele. Mas a verdade é que nós não sabemos ao certo quem de fato a escreveu. O que nós sabemos é que esta carta, a princípio, ela foi direcionada aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que por isso estavam sofrendo fortes perseguições. Perseguições estas que estavam levando aqueles irmãos a serem tentados a sucumbir na fé, a desistir da fé cristã e a voltarem a abraçar o judaísmo. Aqueles irmãos, diante de tantas perseguições, estavam sendo tentados a voltar a abraçar as obras da lei e a desprezarem a graça de Cristo. Nós também sabemos qual foi o propósito do autor em escrever e transmitir esta carta, a princípio, para aqueles irmãos judeus convertidos ao cristianismo. E o propósito do autor, irmãos, era tão somente encorajar aqueles irmãos a ter uma fé perseverante, a ter uma fé que diante das dificuldades eles pudessem prosseguir. O propósito do autor, irmãos, era fazer com que aqueles irmãos pudessem contemplar a superioridade de Cristo e pudessem ter Cristo como único digno de sua confiança. E diante das lutas e adversidades, tendo Cristo como superior, tendo Cristo como único digno de sua confiança, os seus corações certamente seriam direcionados tão somente, única e exclusivamente, para a pessoa de Jesus Cristo.
Então nós não sabemos o autor que escreveu, mas nós sabemos para quem ele escreveu e nós sabemos qual era o seu propósito: fortalecer aqueles judeus convertidos ao cristianismo na fé. E quando ele chega especificamente no capítulo 12, melhor dizendo, ele vai começar e vai desenvolver dizendo que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-os de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Esta é a exortação do autor para aqueles irmãos e para nós na noite de hoje. E à luz desse texto, eu quero começar chamando a sua atenção para esta primeira palavra dos versículos que lemos. Ele começa dizendo, portanto. Ou seja, ele começa com uma conjunção conclusiva. O que significa isso, irmãos? O autor não está a estabelecer um novo tema em sua carta, mas a ideia dele é fazer a conclusão de tudo aquilo que anteriormente ele tratou no capítulo 11. E o que foi que ele tratou no capítulo 11? No capítulo 11 ele nos fala o que é fé, e no capítulo 11 ele nos diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a partir do versículo 4 até cerca do versículo 38, ele vai começar a mencionar aqueles que de fato viveram pela fé e que são os primeiros heróis que fazem parte da galeria da fé. E aí ele vai falar de Abel, ele vai falar de Noé, de Enoque, de Noé, de Abraão, ele vai mencionar Sara, ele vai mencionar Isaac, vai mencionar Jacó, José, Moisés, vai passar por Raabe, Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas e outros amados e queridos irmãos que pela fé correram a carreira que lhes estava proposta, enfrentando as provações, se sobrepondo a elas e pela graça de Deus, rompendo a linha de chegada da vitória. E olhando para esta galeria, que o autor aos Hebreus continua o seu raciocínio dizendo, portanto, também nós, assim como eles romperam, também nós, que estamos rodeados, ele diz, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, que grande nuvem de testemunhas é essas? Os heróis da fé do passado, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é a ideia do autor, irmãos? É a ideia que existe uma carreira proposta para os cristãos. E essa carreira é uma carreira espiritual. Essa carreira é a carreira da fé. A carreira que nos está proposta é a carreira da fé. E nesta carreira nós estamos cercados, rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Isso não significa que os heróis da fé do passado
estão, irmãos, a nos contemplar, estão a nos rodear de maneira presente, estão a interceder por nós, como ensina e reza a Igreja Romana. Não, mas isso significa que nós estamos rodeados pela vivacidade dos seus testemunhos, dos quais o Espírito Santo se utilizou e se utiliza na noite de hoje para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos ajudar, irmãos, a não recuarmos, mas a avançarmos na certeza, na convicção, na fé, que não importa quais sejam as adversidades, não importam quais sejam as dificuldades, nós não desistiremos, mas seguiremos nos desembaraçando do peso, nos desembaraçando do pecado e prosseguindo, irmãos, para a linha de chegada, para a linha da vitória. Existe uma carreira da fé que nos está proposta e nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas, da qual o Espírito Santo se utiliza e fala aos nossos corações, dizendo que não importam quais sejam as lutas, não importam quais sejam as provações, não importam quais sejam as desilusões, nós vamos continuar perseverando, nós vamos continuar com paciência, seguindo a jornada, na certeza, irmãos, de que é o Senhor quem garante a nossa vitória. Não vamos desistir da carreira que nos está proposta, irmãos. Nós vivemos um tempo onde mais do que nunca nós precisamos entender que o Evangelho não é só luta, o Evangelho não é só prova, o Evangelho não é só sofrimento, mas nós também precisamos entender que o Evangelho está completamente ligado ao sofrimento e às provações. Essa é a realidade, irmãos. Não por acaso o teólogo irlandês, ele vai fazer uma recomendação muito interessante. C.S. Lewis vai dizer: se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. Nós temos alegria, nós temos paz, nós temos realizações, sim. Mas cristianismo não é religião de conforto. Essa ideia, irmãos, de evangelho que oferece 100% conforto, 100% saúde, 100% prosperidade, 100% ausência de problemas, é uma ideia 100% falsa. Não é a verdade de Deus. É uma ideia 100% falsa, porque viver o verdadeiro evangelho envolve viver também grandes provações e grandes aflições. Não estamos isentos delas, mas nós devemos saber que em meio a elas nós não devemos sucumbir, mas devemos continuar correndo a carreira que nos está proposta. E esta carreira que nos está proposta, a carreira da fé, é uma carreira longa, é uma carreira difícil, que em dado momento se torna uma carreira muito dolorosa. Mas nós não podemos nos esquecer que ainda que ela seja longa, ainda que ela seja difícil, ainda que ela seja dolorosa, o seu fim é maravilhoso e glorioso. Por isso vale a pena, irmãos, caminhar pelo caminho estreito. Vale a pena servir a esse Deus em meio a tantos dilemas, em meio a tantos conflitos, em meio a tantas desilusões, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dor. Vale a pena servir ao Senhor nosso Deus. Vale a pena servir a Ele, irmãos. Vale a pena correr essa carreira, fazendo tão somente como o autor nos ensina, nos desembaraçando de todo o peso,
do pecado. E como ele diz no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra de Deus. Vale a pena, irmãos, vale a pena estar em Jesus, porque em Jesus está a garantia de que não só correremos, mas também romperemos a linha de chegada e receberemos a bandeirada da vitória. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por que Ele é o autor? Porque pela fé Ele preparou o caminho para nós trilharmos. Porque Ele é o consumador? Porque Ele é quem garante que nós vamos cruzar a linha de chegada, glorificando o Senhor nosso Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós devemos olhar, porque é Ele quem garante o nosso triunfo final, irmãos. Nós precisamos confiar sempre que a nossa caminhada não depende nada de nós. A nossa corrida se iniciou pela fé, ela se desenvolve pela fé e ela vai se concluir pela fé na graça do Filho de Deus. Não há outra maneira, não há outra forma, irmãos. Nós devemos olhar para Jesus porque Ele é o nosso exemplo perfeito. Foi Ele quem abraçou o sofrimento, sem olhar para o sofrimento, mas olhando para a alegria que lhe estava proposta. E foi olhando para a alegria que lhe estava proposta, que Ele superou, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, e como nos diz o autor, Ele está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos suportar o sofrimento, irmãos. Sofrimento é bom, não. É muito ruim. É doloroso. Mas nós devemos suportar, porque nós temos Ele como nosso exemplo. Nós devemos considerar, como nos diz o autor, diante de toda e qualquer circunstância. A palavra do versículo 3 é considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou seja, para que não vos cansem, desmaiando em vossa alma, ou seja, para que não vos cansem e não vos desanimem. Que nós possamos, irmãos, ao estarmos pela graça de Deus dispostos a nos desembaraçarmos do pecado, nos desembaraçarmos de todo o peso e prosseguirmos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador de nossa fé, que nós possamos, especialmente nos momentos difíceis de nossas vidas, fazermos as palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, as nossas palavras. Pois Paulo vai dizer, no capítulo 8 da carta aos Romanos, e em seu versículo de número 18, veja o que ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Sofrimento é grande? É. Maior será a glória a ser revelada em nós. Que nós possamos considerar Cristo
a sua pessoa e a sua obra, de modo que nós abracemos o Evangelho da cruz, focados, irmãos, tão somente no gozo que nos está preparado. Que diante das mais terríveis provações, nós nos lembremos e confiemos que romperemos a linha de chegada. Chegará um tempo, irmãos, em que ressuscitados ou transformados, nos diz a palavra do Senhor, nós seremos arrebatados, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Nós estaremos em um novo céu, nós estaremos em uma nova terra, nós estaremos com o nosso Senhor para sempre, porque assim como Ele triunfou, é Ele quem garante que nele nós triunfaremos. Nós possamos meditar e que nós possamos sair daqui na noite de hoje, na certeza, irmãos, de que assim como Jesus, nós devemos enfrentar o sofrimento, sem olhar para o sofrimento, mas olhando para a glória que nos está reservada. Nós possamos caminhar com a graça de Deus, e que nós possamos seguir o exemplo de tantos homens e mulheres de Deus, que pela fé, não só correram a carreira da fé, mas romperam a linha de chegada para a glória de Deus. Que nós possamos olhar para o maior de todos os exemplos, que é Jesus, que correu a carreira da fé e que cumpriu também com o propósito que o Pai havia estabelecido para ele. Que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, diante de tanto sofrimento, não sucumbirmos, mas termos as nossas esperanças renovadas pelo Espírito Santo, que nos ajuda, que nos fortalece e nos direciona para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações, que nos momentos tão difíceis que nós vivenciamos, nós possamos olhar, não para os problemas, mas sobretudo e tão somente para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém?